Para avaliar o aluno, depois que a gente configura nossas categorias de notas, a gente tem duas opções disponíveis dentro do Google Sala de Aula. A primeira é a atividade e a segunda é a atividade com teste. A atividade com teste se difere da primeira porque ela já possui um formulário para poder você criar as questões e avaliar os alunos. Neste primeiro exemplo, eu vou trabalhar apenas com atividade e mostrar como o aluno pode responder às atividades que você cria de forma livre. Então, vou clicar aqui em atividade e vou construir a minha primeira atividade avaliativa. Neste caso, eu vou colocar aqui avaliação 1. Instruções. Agora há pouco eu criei um texto com a opinião aleatória. Então eu vou usar ele para poder fazer esta avaliação. Eu vou colocar aqui a seguinte instrução. Leia a opinião aleatória e assuma uma posição contra ou a favor do que é dito lá. Construa um texto de no máximo 30 linhas mostrando seu ponto de vista. Então essa é a atividade avaliativa que o aluno vai ter que fazer. Ao lado, a gente vai escolher a categoria da nota, que são as categorias que a gente configurou em avaliações nas configurações da nossa sala. A gente clica na setinha para baixo e nesse caso eu vou chamar de lista 3. Ele automaticamente assume a quantidade de pontos, estipula aqui uma data de entrega. Nesse caso, eu vou colocar para o dia 20. Ele tem no máximo até às 11 da manhã para me entregar. Eu clico fora para confirmar, escolho o tópico onde este material vai aparecer. E logo abaixo aparece a rubrica. Essa rubrica é o seu barema para corrigir a atividade avaliativa. Não há necessidade de criar se você não quiser estruturar a forma como você vai avaliar. Entretanto, é interessante que você crie a rubrica porque você informa o aluno como você vai avaliar o trabalho dele e também facilita a sua vida na hora de corrigir, já que você apenas realiza o enquadramento da avaliação do aluno dentro das possibilidades que você vai criar. Neste caso, nós vamos criar uma rubrica para avaliar este trabalho. Então, clicamos aqui no botão Rubrica. Se nós já tivermos criado uma anteriormente, podemos reutilizar a rubrica. Neste caso, como é a primeira, vamos clicar em Criar rubrica. Nesta tela, nós vamos criar a nossa estrutura de avaliação. Então, por exemplo, nesta atividade, avaliação 1, que vale 30 pontos, eu vou avaliar o aluno em quais critérios? E para cada critério, quais são as pontuações possíveis? Então, como exemplo, eu vou utilizar nesse caso 3 critérios. O critério gramatical, o critério de profundidade do conteúdo e o critério da pontualidade. E vou avaliar o aluno nesses aspectos. Então, a descrição do primeiro critério, ela é opcional. Título do critério. Eu vou inserir aqui gramatical. A descrição do critério, que é opcional. E aqui embaixo, o esquema de pontuação. Você precisa sempre ter em mente quanto vale esta avaliação. Então, neste caso, eu vou dar 1 ponto, caso o aluno envie um texto coeso e com até 5 erros de ortografia. Vou clicar aqui para poder inserir um novo sistema de pontuação. Vou dar a ele 2 pontos
caso ele envie um texto coeso e com até 3 erros de ortografia, mais um sistema de pontos, e vou dar a ele 5 pontos, caso ele envie um texto coeso e sem erros de ortografia. Vou abaixo adicionar o próximo critério. Lembrando, caso você queira adicionar mais pontuações, basta clicar no botão com formato de mais. Tanto faz esse ou de cá. Quando a gente clicar fora, ele vai reorganizar essa estrutura de pontos. Então, o meu próximo critério é o critério de profundidade do conteúdo. Então, vou clicar em adicionar um critério e vou escolher aqui profundidade. Uma descrição e o sistema de pontos. Então, eu estou falando sobre o açúcar, naquela opinião aleatória, que é a que o aluno vai usar para poder falar sobre o seu ponto de vista. Neste caso, eu vou assumir um ponto, caso ele utilize apenas o que ele acha sobre o assunto. 2 pontos, se mesclar o que ele acha com texto compartilhado na sala, com o texto compartilhado na sala. E vou dar a ele 10 pontos, caso a ele mescle o que ele acha com textos compartilhados na sala e outros textos de sites sobre o assunto. Vou botar assim, ó, sites confiáveis sobre os assuntos. Então, estipulei aqui as categorias que eu vou avaliar dentro da profundidade. Vou criar até mais uma aqui. Então, vou dar a ele 15 pontos. Lembrando que minhas avaliações são de 0 a 100. Então, 15 representa 1,5. Se ele mesclar o que ele acha com textos compartilhados na sala, sites confiáveis e artigos científicos. E aí você sempre pega o máximo da pontuação que você deu. Nesse caso, 15 pontos com mais 5 pontos. Restam 10 pontos. Você pode verificar que já usou 20 dos 30 da atividade avaliativa. Vou adicionar mais um critério. Eu vou chamar do critério de conhecimento específico. E aqui eu vou avaliar. Eu vou dar a ele 5 pontos se ele desenhar como a célula trata o açúcar. E mais um critério, faltando 5 pontos para concluir os 30, que eu vou chamar de critério da pontualidade, dando a ele 5 pontos se entregar na data e hora combinados. Feito isso, nós acabamos de estipular quais são os critérios com os quais nós vamos avaliar o trabalho do aluno. Basta que a gente clique no botão salvar e depois em criar atividade. Você, professor, quando criar a atividade, ao clicar na atividade, verá tanto a descrição quanto a rúbrica que você acabou de criar. Aqui do lado, à medida que os alunos forem entregando, você verá a informação de atividades entregues. No próximo vídeo, eu vou mostrar como o aluno pode responder a esta atividade
e como você, professor, pode corrigir a atividade avaliativa entregue pelo aluno.